Amados, nós vamos dar introdução aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14 ao 25. Nós vamos tratar de um assunto que fala a respeito da primeira praga. As águas se tornam sangue. Ao lermos na Bíblia, aí no Êxodo capítulo 7, versículo 14, diz o Senhor a Moisés: ao coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor, e com a vara que trago nas mãos ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Aleluias, louvado seja Deus. Amados, no Salmo 78, versículo 43, é maravilhoso quando a Bíblia diz que o dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas. As águas transformadas em sangue, na época, o poder egípcio mais forte era no delta do Nilo, onde lemos aí no Salmo 78, versículo 43, nos indica essa situação ao mencionar o campo de Zoar. Essa cidade era localizada na margem oriente do Nilo. As condições da primeira e a segunda praga ocorreram em um lugar que havia muitas águas, riachos e lagos, o que era típico do Baixo Egito. O rio Nilo é o maior rio do mundo, situado no nordeste do continente africano, nascendo ao sul da linha do Equador e desaguando no mar Mediterrâneo. A sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 3.349 quilômetros, abrangendo Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão do Sul da Etiópia. O Egito e o Nilo têm um comprimento de 7.088 quilômetros. É formada pela confluência de três outros rios: o Nilo Branco, Bahr el Abiad, o Nilo Azul, Bahr el Azraq, o rio Atibara. Moisés recebeu ordem para estender sua vara
sobre o rio Nilo, para que as suas águas se transformassem em sangue, o que resultou na morte da vida aquática, além do que as suas águas não eram mais potáveis. Os egípcios tiveram que cavar poços para encontrar água que fosse boa para consumo. No Êxodo 7:24, alguns intérpretes pensam em termos literais, conforme o texto espera que façamos. Outros imaginam que o termo sangue indica uma espécie de poluição cor de sangue. Uma inundação severa poderia ter trazido lama e barro, a menos que o autor sagrado tenha criado uma história. Esse sangue não era biológico. Deveria haver um poluente bacteriológico. Se essa praga esteve associado a uma da cheia do Nilo, então pode ter ocorrido entre junho e agosto. Isso pode até ter trazido barro vermelho da bacia do rio, o que explica a coloração vermelha, mas não os poluentes necessários para causar danos. Outros pensam que a cor foi causada por plantas criptogâmicas, infusórias ou fenômenos naturais. Dessa tese nasce uma lenda que um vulcão chamado Santorini entrou em erupção e espalhou cinza sobre o Egito. A lama e a fumaça que caíram sobre o rio torna quente as águas do Nilo e provoca a reprodução descontrolada de algas pirófitas, que causa o fenômeno da maré vermelha, colorindo as águas com a cor de sangue. Algas pirófitas são seres unicelulares aglomerados em um número suficiente para produzir uma mudança de cor na água, que se torna amarela, alaranjada, vermelha ou marrom, porque são micro-organismos caracterizados pela presença de vários pigmentos. As xantofilas, que são alaranjadas e vermelhas, a pirófitas, do grego é piror, que em português significa algas, com a cor de fogo, nome esse que se aplica às algas pirófitas, que realmente possui essa cor de fogo e causa essa maré vermelha. O fenômeno da maré vermelha pode acontecer tanto em água doce quanto em águas salgadas. Mesmo que o rio Nilo tenha ficado vermelho por causa dessa insatisfação de plânctons ou inundações barrentas vindo da bacia do Nilo, qual a explicação podemos encontrar para o texto abaixo que nos diz? Êxodo capítulo 7, verso 19, diz: mais o Senhor Moisés, dizei a Araão: toma o teu bordão e estenda a mão sobre as águas do rio, aí sobre os rios, e sobre os seus canais, e sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto no vaso de madeira como nos de pedra. O rio, os canais, as lagoas, os reservatórios ficaram com águas totalmente poluídas e mortíferas, avermelhadas como sangue, milênio após o ocorrido. Extremamente difícil examinar o caso e dizer com exatidão o que sucedeu
O que fica claro é que os egípcios tiveram que cavar poços em busca de água potável, pois pelo menos durante um período de tempo as águas ficaram envenenadas. O que mais me chama a atenção na parte disso tudo, e que eu gosto de observar, é que os egípcios, alguns historiadores, eles propagam dizer aí que foram enchentes, foram isso, mas o contexto da Bíblia, o que eu gosto de ver é que ela está escrito que o Nilo, a lagoa, os rios, todos os vasilhames dali daquela época, realmente encheu de sangue. E quando a Bíblia está dizendo que é sangue, porque é sangue. Se Deus estivesse dizendo na Bíblia que era carvão, eu também acreditaria que era a cor do carvão. Mas não, ela está falando que é sangue. Então, para que ficar inventando história por aí, na cabeça das pessoas, colocando lendas que não existem? Vamos ir para o fato da realidade de que Deus manifestou diante dos egípcios por causa da dureza do coração de Faraó. Então ele manifestou de uma forma para poder mostrar para os egípcios que os hebreus, eles tinham um Deus que podia todas as coisas. E não fora uma mera ameaça que Deus estava mostrando para eles. Não. Deus não estava ameaçando eles a nada. Deus estava mostrando o poder, a virtude e a glória sendo manifestada nas águas e na natureza. Essa primeira praga aí, as águas se tornaram em sangue aí. O texto interpretado versículo por versículo, o impacto dessas pragas era convergente a Israel, da obrigação, privilégio de deixar se guiar por Yahvé e obedecer a ele e crescer nas provisões da aliança para o próprio bem deles e não meramente para a glória de Deus. E Yahvé estava exercendo sobre os egípcios a pressão necessária para garantir a soltura de Israel. O poder de Yahvé ficou demonstrado sobre um deus egípcio próprio, Nilo, que era considerado uma divindade, Aspe, o deus das águas, Quirum, deus carneiro, era guardião do Nilo. Essa glória e reputação universal que serviram de degraus para a universalização do yahveísmo, um acontecimento necessário na preparação para a dispersação do Novo Testamento. Em Êxodo capítulo 7, versos 14, a Bíblia diz que o coração de Faraó está obstinado. Faraó iria começar a colher o que tinha semeado. Lá em Gálatas, me parece capítulo 6, versículo 7, lá diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O homem recebe por aquilo que tiver feito, tanto de bom quanto de mal. Existem certos aspectos da verdade nesta ideia que tem sido negligenciado pelos cristãos. Geralmente não compreendem que um pecado cometido, embora perdoado pelo Senhor, tem efeito daninhos. Isso se deu na vida de Davi, o qual, apesar de ter sido perdoado, viu muitas tristezas e tribulações que resultaram daquelas consequências posteriores ao seu pecado. Não podemos deixar momento algum sem estarmos
ali analisando algumas coisas que a Bíblia nos relata, né? Então deixar de falar que uma vez o pecado confessado é pecado perdoado, ele não tem poder de condenar o cristão à perdição, ou suas obras serão queimadas. E ele mesmo que sofra perda será salvo. Davi no Salmo 51, ele faz uma oração de arrependimento a Deus, né? Quando ele se viu num momento de dificuldade, ele faz essa oração. E lá em 1 João, no capítulo 1, versos 5 ao 10 também, tem uma aclamação a respeito do pecado. Enfim, Deus havia avisado a Moisés que endureceria o coração de Faraó e se recusaria a deixar Israel sair do Egito. Observamos agora que Faraó estava com seu coração obstinado e sua vida totalmente entregue ao desígnio de Satanás. Portanto, começaria a colher toda a maldade que havia semeado entre o povo de Deus. A lei moral da colheita segundo a semeadura, no capítulo 4, versículo 21 de Êxodo, está relatado sobre o duro coração de Faraó que resistiu tantos desafios de Moisés. O fato de que Deus endureceu o coração de Faraó foi também um exercício da própria vontade livre dele. Não sabemos como isso pode ter acontecido. Judas Iscariote, por exemplo, estava destinado a trair Jesus, mas isso Judas fez de livre e espontânea vontade, por causa da sua perversidade anterior e de seu coração corrupto. Como esses dois fatores interagem, não podemos determinar. A dureza do coração de Faraó é atribuída a Deus. Êxodo capítulo 4, verso 21, capítulo 7, versos 3 e capítulo 9, versos 12 e 10, 1 e 20 e 27, 14 e versos 4 e ao 8, e também atribuída ao próprio Faraó. Êxodo capítulo 8, versos 15, 32 e 9, 34, e também atribuída ao próprio coração do rei. Êxodo capítulo 7, versículo 13, 22 e capítulo 9, versos 7 e ao 35. Êxodo no capítulo 7, versos 15. Sairá às águas. Aqui não se trata de um passeio matinal, mas de uma cerimônia anual, a qual o faraó abençoava a enchente do Nilo ano após ano, que trazia fertilidade e prosperidade à nação. Aquela intervenção de faraó era tão importante e verdadeira para os egípcios, quando a pregação de Jesus em João capítulo 7, versos 37 a 39, e João capítulo 4, 10 ao 14, o Nilo, além de ser o lugar onde os egípcios se banhavam, era o local onde se realizava cerimônias religiosas. A praga ocorreu no período em que o Nilo estava cheio, e o que era importante para a sobrevivência do Egito, a linha de vida do Egito de súbito tornou-se uma linha de morte. Para muitos, o Nilo era considerado uma divindade. O deus Nilo foi humilhado diante dos olhos do rei. As águas do rio Nilo ficaram poluídas. Não podemos nos esquecer da atrocidade cometida pelos egípcios, que, por ordem de Faraó, jogaram as crianças hebreias nas águas daquele rio. Agora o rio se revolta, espalhando destruição pelo Egito inteiro. Observemos que a primeira praga foi a que durou mais tempo, 7 dias. O versículo 25 aí
porém não provocou tanta destruição como as que seguiram das 10 pragas que caiu sobre o Egito. Esta é a única que nos informando o tempo de duração. Êxodo capítulo 7, verso 16. O Deus dos Hebreus. Faraó estava prestes a conhecer o poder de Deus de Israel, o Eu Sou. Tinha entrado em ação, estava prestes a atingir o Deus Nilo diante dos olhos de Faraó. Embora Faraó nunca tivesse ouvido falar de Yahvé, encontrar-se-ia face a face com ele. Aí diz aí, né, a questão de deixa o meu povo ir. Esse é o tema central, bem como o grito de guerra do livro de Êxodo, capítulo 4, 22 e versículo 23. A libertação do filho primogênito de Deus poderia ter salvo os primogênitos do Egito. Faraó mediu exageradamente seu poder e subestimou a Deus de Israel. Assim reteve os primogênitos de Deus no cativeiro e por esse motivo perdeu os seus próprios primogênitos. Aí em Êxodo capítulo 11, versículos 5 e 12 e capítulo 12, versículo 29 ao 34. Para que sirva no deserto, quando Deus pede ali para que liberasse o povo, para que servisse ele no deserto, os filhos de Israel deveriam ser libertos da escravidão. Isso com o propósito a saber promover culto a Yahvé e tomar o seu nome conhecido e o seu poder entre todas as nações. No capítulo 7, versos 17, eu sou o Senhor, o próprio Deus falando. Deus era poderoso para derrotar os deuses do Nilo, todos os deuses falsos do Egito. Em Êxodo 3, capítulo 3, verso 14, ele diz, eu sou o que sou, quando ele fala para Moisés. Moisés perguntava a Deus, o que direi a ele? Dirás assim, eu sou o que sou. Apocalipse, no capítulo 1, versos 4 em diante, até no 8, está escrito, da parte daquele que era e que há de vir, se não me engano, é indiscutível que este nome está alicerçado sobre o verbo ser, dando a entender a vida de intendente ou necessária de Deus, em contrastes com todos os seres criados que derivados e dependentes. Deus é o que exatamente, ou ele é o poder supremo imutável. Isaías capítulo 44, eu sou, além de mim não há outro Deus. Aí no capítulo 43, versos 13 em diante, diz que ainda antes que houvesse luz, eu sou, diz o Senhor, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem pedirá? Temos aqui uma poderosa declaração contrária ao politeísmo, do pateísmo, né? As águas do rio se tornaram em sangue, o juízo de Deus foi derramado no rio. E o mesmo ocorreu com todas as fontes, poços, vasos que continham água potável. No versículo 19, a explicação natural, o rio Nilo assume uma coloração avermelhada quando as suas águas estavam no seu nível máximo, por causa das partículas vermelhas de barro ou minúsculos organismos que tomavam conta do rio. Nesta ocasião, essa explicação é inteiramente tola. Isso não serviria de sinal para impressionar Faraó, nem pressionaria em coisa alguma. O contraste com Jesus, o milagre efetuado por Moisés, foi destrutivo. O milagre de Jesus de transformar água em sangue foi benefício para todos. Ali Jesus transforma a água em sangue, né? Mas ambos prodígios serviram ao propósito de Deus.
Êxodo capítulo 7, verso 18. Os peixes morreram, os peixes não sobreviveram, nem os homens ousavam beber as águas do rio, que se avermelharam ao chegar ele no nível máximo. Até hoje, quando se refere ao Nilo, não usada as palavras água vermelha, mas nem por isso ficam poluídos a ponto de matar os peixes. Não se tem informações que o rio fica poluído por causa das coisas naturais. Pela segunda vez, o poder de Deus venceu o poder mágico dos egípcios. A serpente de Araão tinha comido a serpente dos mágicos. Agora o fenômeno do rio Nilo não podia ser produzido pelo repertório dos truques dos mágicos do Egito. Contudo, eles imitaram o fenômeno, mas nada tão vasto como a poluição de um rio inteiro. As águas cheiram mal. Aquelas águas ficaram totalmente tóxicas a ponto de ser impossível de ser consumida por homens ou animais. Os peixes entraram em estado de decomposição, contaminando totalmente aquele rio que até então era considerado como um santuário. E diz a Bíblia que eles teriam nojo. O rio tão adorado logo se tornou objeto de nojo. Todos que olhavam para aquelas águas, que até aquele momento era considerada sagrada, não podiam acreditar que elas se tornaram tão repugnantes, impossível de ser consumida de uma hora para outra, pois nada neste mundo tem valor sem a bênção de Deus. Em Êxodo capítulo 7, verso 19, toma a tua vara. Deus diz para Moisés. Podemos observar que a maioria das pragas do Egito houve o uso da vara que Moisés e Araão carregavam em suas mãos. Na primeira água se torna sangue, na segunda rã, na terceira piolho, na sétima saraiva, na oitava gafanhoto e na nona treva. E estende as mãos sobre as águas do Nilo. Neste ponto, o escritor sagrado relata que não apenas as águas do Nilo foram contaminadas, o poder de Yahvé alcançou lagos, rios, cisternas e até potes com água dentro de casa. O milagre foi realmente grandioso. Não tem como ter ocorrido um fenômeno natural, pois não foram apenas as águas do Nilo que ficaram avermelhadas, como muitos pensam, e sim toda a água do Egito. Até os vasos guardados nos lares também sentiram o efeito do milagre, Encontramos algo similar em Apocalipse capítulo 8, versos 8 e 9 e 16 e 3 ao 6. Nessa passagem vemos a terça parte da terra e do ar foram transformadas em sangue, e somente a terça parte da vida marinha pereceu. O mar tornou-se como o sangue de um morto imundo e coagulado, impossibilitando a vida no mesmo. Foi essa primeira praga que atingiu o Egito, mas no fim do mundo será atingido o mar que cobre a maior parte da superfície da terra. Deus que o criou agora transformará em sangue, como um cadáver que fazem seu próprio sangue coagulado. Por isso, trilhões de criaturas marinhas irão perecer, flutuarão à sua superfície como testemunha apodrecidas da iniquidade dos homens. O texto não diz onde os mágicos encontraram água para duplicar o milagre, mesmo que em minúsculas porções. O versículo 22, fosse como fosse, o que eles realizaram foi insignificante diante da operação de maravilhas feita por Yahvé. O Egito não dispõe de água corrente, salvo águas do Nilo e seus afluentes. A qualquer outra água tem que ser obtida nos poços ou fonte. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Fizeram Moisés e Araão
como o Senhor havia determinado no versículo 17, a praga foi pronunciada e agora posta em execução, segundo a ordem divina. O motivo do milagre era ensinar os líderes civis do Egito a respeitar o Deus verdadeiro ao invisível dos deuses de mentira. Levando a vara, esse prodígio atacava os deuses e deusas egípcios, especificando o Egito de modo geral e politeísmo. Em primeiro lugar, o próprio Nilo era considerado uma divindade além do Api ou Aspi, era o deus boi, aquele associado bem perto do Nilo em Querum. Deus carneiro era guardião do Nilo. Aspi ou Api era uma divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo durante a inundação anual a que o antigo Egito estava sujeito entre meados de junho e outubro. Api não tinha templos a si é dedicado, mas era associado à primeira catarata do Nilo. Apesar disso, o deus era popular e venerado por todo o Egito. Apis, na antiga religião egípcia, é personificação da terra, o morto-vivo. Osíris encarnou um touro branco sagrado, era o touro de Mênfis, simbolicamente representado como um touro negro com um triângulo branco na testa. Api era representado como um homem com ventre prominente e seios, que veste a cinta dos pecadores e barqueiros. A cinta dos pescadores e barqueiros. Na sua cabeça tinha o lótus e papiros que segurava estas plantas na mão. Sua pele poderia ser pintada de azul ou verde, duas cores associadas entre os egípcios. A fertilidade era também representada, segurando um jarro, derramando água ou lavar a mesa, bandejas ou alimentos. Api era conhecido como o pai dos deuses. Estava associado ao deus Osíris, outra divindade relacionada com a fecundidade. Enquanto Api representava as águas do Nilo, Osíris era a força fertilizante dessas águas. Sua esposa era a deusa Sekhmet. Havia outros deuses relacionados a Api. São eles Ísis, cujas lágrimas eram vistas como causas de inundações do Nilo, e Khnum estava ligado às cataratas do Nilo. Lá em Êxodo capítulo 7, verso 21, a Bíblia diz que o rio cheirou mal. É provável que os egípcios pensassem que os poderes malignos poderiam vencer o bem através de fé em suas falsas divindades. A primeira praga atacou as águas, o símbolo da vida e vital para todo ser humano. A vitalidade do Egito havia recebido um duro golpe. Era situação de emergência e calamidade. Osíris, outro deus atacado, o deus da terra, dependia das águas limpas e de bom suprimento. Osíris ou Azur ou Azuar, outros deuses da mitologia egípcia, associado à vegetação e à vida além. Sua esposa era Ísis e país de Horus. Era ele que julgava os mortos na sala das duas verdades, decidindo quem deveria ir para o paraíso, lugar onde só há fartura
Sem dúvida era o deus mais conhecido do Egito. Os antigos egípcios tinham essa divindade aí, devido ao grande número de templos dedicados por todo o país. Várias apresentações referentes ao seu nome têm sido representadas, entre elas Isaac Newton diz significar lamento egípcio. Ele identifica-o como faraó Sesac ou Sensastris, um grande conquistador que reinou entre 1002 a 956 anos antes de Cristo. Outros dizem ser aquele que ocupa um trono. Contudo, o significado mais consideráveis, o poderoso Deus do Sol. A localização onde Osíris começou a ser adorado como Deus seria na cidade de Buzíris, nome que significa lugar de Osíris ou domínio de Osíris, região central do delta do Nilo. Diz a lenda que Osíris substituiu um deus local de nome Adjet, tendo herdado suas insígnias nessa cidade. Osíris, a sua função era apenas garantir uma boa colheita, personificando o ciclo da vegetação e as águas do Nilo. Sua representação mais comum correspondia à de um homem mumificado, com barba postiça, com braços cruzados sobre o peito, nas mãos um cajado e na cabeça uma coroa branca com duas plumas de avestruz e no lugar das pernas uma serpente. A cor do ídolo poderia ser verde, representava fertilidade, ou preta, referente ao renascimento. Raramente era representada em forma de animal quando se verificava o deus. Poderia surgir como um touro negro, um crocodilo ou um grande peixe. Êxodo capítulo 7, versos 22. Os magos do Egito também fizeram o mesmo. O autor sacro não revela como eles acharam água para a experiência, nem o ponto se reveste de importância, exceto para o cético. Talvez o versículo 24 deste capítulo tenha uma boa resposta à cisterna cavada pelos egípcios. Os magos encontraram uma pequena porção de água e transformaram em sangue mediante o poder satânico ou algum truque para que parecesse sangue. Os magos não tinham poder para sanar a praga e só copiá-la, aumentando ainda mais o problema. Mesmo assim, o coração endurecido de Faraó inclinava-se a crer em mentiras e amá-las. Os magos não tinham poder para sanar a praga e só copiá-la. Satanás se infiltra nas religiões, se fazendo passar por anjo de luz, se autoqualificado com poderes de resolver os problemas da humanidade. Qualquer sinal de religião falsificada e desculpa suficiente para os ímpios recusarem a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, lá diz, haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fica fora os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama a mentira. Lá em 1 João capítulo 2, verso 21, não vos escrevi porque sabeis a verdade, antes que sabeis porque a mentira algum procede da verdade. Lá em Êxodo capítulo 7, versos 23, Faraó virou-se e foi para casa. Faraó, aparentemente indiferente para o grande milagre que acabara de presenciar, voltou para sua casa como se nada tivesse acontecido, com o coração duro como sempre. Aquele que são convertidos contra a vontade continua com a mesma opinião. É Êxodo capítulo 7, 24. Todos os egípcios cavaram poços, todos os egípcios começou a cavar cisterna, poços. Foi essa a única medida salvadora. O julgamento de Deus, junto com a sua misericórdia, havia deixado intacta as camadas freáticas. Pelo menos esses depósitos subterrâneos não foram atingidos pela praga. Os deuses egípcios tinham falhado, mas o povo egípcio tinha uma válvula de escape: cavar poços. Eles eram mestres nessas ciências aí de cavar cisterna. E é maravilhoso ver o grande livramento que Deus sempre tem para o seu povo. A Bíblia é eficaz em dizer que toda a água do Egito se tornou como sangue. Porém, essa praga não atingiu a terra de Gossém, onde estava o israelita. Não lemos que os israelitas tiveram que cavar para obter a água, ao passo que os egípcios, se quisessem beber um copo de água, tinham que cavar para encontrar água. Mas a Bíblia não está registrando fato algum de que os hebreus ali, os israelitas, tiveram que cavar cisterna, poços, ficavam desesperados por causa da água, por causa de sede. Não, eles tiveram o privilégio que Deus deu para eles, o livramento da peste do sangue. Lá em João capítulo 4, verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então isso é muito gratificante quando a palavra de Deus nos relata dessa forma aí no livro de João, capítulo 4, versos 4. Lá em Êxodo, no capítulo 7, 25, se passarem 7 dias, aí agora, esse versículo serve de introdução para o capítulo 8. Aqui introduzida a informação de que após o milagre da poluição das águas, dentro de 7 dias, Moisés recebeu instrução para voltar a Faraó e fazer novos protestos. É provável que as águas foram livradas da poluição, embora o texto sagrado não esclareça isso. A primeira praga só cessou ao fim de abrir espaço para a segunda, que veio logo em seguida. A conclusão esse capítulo nos ensina sobre o poder soberano de Deus e sobre os seus direitos de exigir obediência humana. Aqui podemos ver as opiniões a respeito de acumulando à medida que o ser humano resistem às mensagens de Deus. Lemos das falsas religiões que tentam imitar a verdadeira para conquistar os fiéis e separá-los da verdade absoluta de Deus. Lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 4, capítulo 4 em diante, a Bíblia diz que nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E lá em Mateus capítulo 24, versos 23 a seguir, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível,
até os próprios eleitos, né? Então vemos aí a consequência de tudo, de toda ação do mal, né? As religiões falsas, os deuses falsos que as pessoas crerem, buscam, faz pressa, faz sacrifício, buscam a resposta nisso aí, né? Então é muito assim, falta de entendimento, igual a própria Bíblia está dizendo aí, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver. E Paulo também chega a dizer para as pessoas, né? Desperta, ó tu que dormes, né? Então são coisas que observamos dentro da palavra de Deus, em concernente aí essas pragas do Egito, quando o faraó endurece o seu coração mediante a mensagem que Moisés leva para ele, perante a ele, não só perante a ele, mas perante seus súditos, né? E ali ninguém crendo nas ações de Yahvé, ninguém crendo que Deus ia fazer acontecer. Da mesma forma, aos dias de hoje, as falsas religiões, quando dizemos para eles que há um inferno e há um céu, há um lugar onde o fogo vai arder, mas há um lugar onde Deus tem preparado, as ruas são de ouro e de cristal, eles não crerem, eles preferem ouvir a mentira, dar ouvido à voz do engano e perecer e ir para o inferno com essas ações de endurecimento de corações. Então, quando pregamos essa palavra, explicamos às pessoas, levamos elas a conhecer a Deus verdadeiramente, mas elas não querem, elas querem ser enganadas, elas querem ir para o inferno. E isso acaba acontecendo porque ninguém sabe a hora que vai morrer, ninguém sabe a hora que vai padecer dessa terra. Aí fica o critério de cada ser humano. É bom observarmos a palavra de Deus, é bom buscarmos o conhecimento, buscar de alguém que nos fale, nos esclareça, né, as passagens que são dificultosas para nós aí que não temos muito conhecimento, mas buscamos aí pessoas que têm grandes conhecimentos dentro da palavra de Deus aí para nos esclarecer mais coisas. Eu vou estar passando aí a respeito as 10 pragas aí, né? Essa aí é a primeira praga. Eu vou estar passando aí um estudo elaborado aí das 10 pragas aí para os ouvintes aí, né? Conhecer mais um pouco dos milagres de Deus, dos feitios de Deus, da severidade do coração do ser humano, como o ser humano deixa ser guiado por falsos pensamentos da própria cabeça. Então coisas que vamos observar e vamos aprender muito, mas vamos aprender muito, mas muito mesmo, a respeito aí dessas doutrinas aí, né, das 10 pragas. Então nós vamos estar mencionando aí nós vamos estar no próximo vídeo aí, vamos estar falando da segunda praga das rãs, aí no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 1 ao 15, o resumo do texto, né? As rãs se multiplicaram aos milhares, provavelmente foi uma praga das minúsculas rãs do rio Nilo que os egípcios chamavam de Doufa. Alguns acreditam que a intoxicação das águas faz com que as rãs saíssem do rio, espalhando-se por toda a região, infectando todo o Egito. Porém, as escrituras dizem que a infestação ocorreu não por causa das águas intoxicadas, e sim por intervenção divina, quando Araão estendeu seu cajado em direção ao Nilo. Como foi ali com Moisés, ele estendendo as mãos ali, o cajado sobre o rio, ele transformou verdadeiramente em sangue.
E aqui nós temos uns paradoxos aqui a respeito desse estudo aí, da segunda praga aí, né? Mas vamos deixar enfim aí para o próximo vídeo. Fica aí, então, para que os amados aí tenham mais compreensão aí e tenham um bom aproveitamento desse estudo aí, né? Amém?